Olá, alunos de Sistemas Térmicos 2. Hoje nós vamos falar um pouco sobre o sistema de refrigeração por absorção. Em aula de teoria, o sistema foi explicado detalhadamente para vocês. Essa não é uma aula de teoria, é só uma aplicação numérica para exemplificar como calcular um sistema simples. O sistema de refrigeração por compressão de vapor, que vamos estudar agora, está descrito aqui. Bom, o fluido refrigerante será a água, a substância de absorção, o brometo de lítio, e os dados do problema são vazão na bomba de 0,6 kg por segundo, algumas temperaturas, que eu já vou falar delas, e os pedidos para esse sistema são a vazão de fluido refrigerante, a taxa de transferência de calor no condensador, no evaporador e o coeficiente de desempenho. O que vocês estão vendo aqui é o ciclo de refrigeração por absorção esquematizado. Então, os equipamentos estão esquematizados. Então, quando a gente olha para o circuito, dá para ver que tem um número maior de equipamentos do que normalmente para compressão de vapor, né? como é de se esperar. Apenas para lembrá-los do ciclo padrão de compressão de vapor, o que nós temos aqui? No ciclo padrão, um evaporador, um compressor, um condensador e uma válvula de expansão. Na verdade, o que é substituído aqui é a parte do compressor, porque a ideia, só para lembrá-los muito rapidamente disso, a ideia é que a compressão de vapor acaba consumindo uma potência muito alta. E no ciclo de refrigeração por absorção, esse compressor ele vai ser trocado por vários equipamentos, mas especialmente o elemento que vai fazer o aumento da pressão é uma bomba. E ela vai bombear fluido incompressível. Assim, para utilizar fluido incompressível, a gente não pode ter mais vapor, certo? Como a substituição, então, ela é feita? São vários equipamentos que têm que entrar em jogo aí. O primeiro equipamento, não obrigatoriamente nessa ordem, um dos equipamentos é o absorvedor, e esse sim vai fazer com que o fluido que saiu do evaporador, que é vapor, seja absorvido por uma substância, vire uma solução líquida e aí sim possa caminhar para a bomba. Está desenhada uma bomba centrífuga aqui, mas não é só a título de representação. O fluido de refrigeração é a água e o fluido de absorção é o brometo de lítio. Então essa mistura de água mais brometo de lítio ela é comprimida e vai para um gerador. Por que tem que ir para um gerador? Porque na verdade no condensador tem que entrar vapor. E agora eu tenho líquido. Como é que eu faço para que esse líquido vire vapor? Então, eu tenho que obrigatoriamente fornecer calor para que a água deixe, ou uma parte da água, deixe a mistura e siga para o condensador. Uma parte importante é indicar que o ciclo tem que ser fechado. Então, uma parte dessa solução, o que sobrou aqui, modo de dizer, o que sobrou aqui vai para uma válvula de expansão, vai passar por uma válvula de expansão, indo novamente para o absorvedor para se misturar ao vapor que é oriundo, vapor de água oriundo do evaporador. É importante salientar, como eu disse em aula de teoria, que a gente só usa o sistema de absorção quando tem uma fonte de calor. Então nós estamos substituindo parte da potência de compressão por uma fonte de calor externa. Então, essa mistura no gerador, o calor é introduzido nesse circuito exatamente no absorvedor. Aqui há uma indicação única de uma espécie de resistência, mas a fonte de calor podem ser de vários tipos. Pode ser oriundo de gases de combustão, calor de rejeito térmico de algum processo. É importante notar também que no absorvedor você tem que retirar calor para manter a mistura numa temperatura controlada e garantir que o vapor de água consiga se incorporar na solução de brometo de lítio. Voltando para os dados, só para relembrar um pouquinho. Para esse problema, a temperatura do fluido
no evaporador é de 10 graus Celsius, a temperatura da mistura no absorvedor é de 30 graus Celsius, no gerador 100 graus Celsius e no condensador 40 graus Celsius. A vazão em massa que a bomba está promovendo o escoamento, essa bomba é de 0,6 kg por segundo. É a vazão em massa de mistura que está passando pela bomba. Nesse momento, é importante identificar as vazões em massa passando pelos circuitos. Nós sabemos exatamente o quanto está passando pela bomba. Mas tem dois circuitos nesse esquema. Um circuito do fluido refrigerante, evaporador, válvula de expansão, condensador, e um circuito saindo do gerador de vapor, né, para o absorvedor, passando pela válvula de expansão, por essa segunda válvula de expansão no circuito. Então, nesse exato momento, nós vamos passar a uma fase de descoberta das vazões nesse conjunto. Vale informar que, apesar do problema não estar indicando aqui, nós estamos com algumas hipóteses simplificadoras, a saber, regime permanente, eu estou desprezando variações de energia cinética e potencial no fluido. Vamos analisar a parte do circuito envolvendo o absorvedor. Conforme dados do problema, no evaporador, fluido refrigerante água, está em 10 graus Celsius. E o absorvedor é mantido, a mistura é mantida em 30 graus Celsius. Existe um diagrama de equilíbrio entre o brometo de lítio e a água que já foi mostrado para vocês. Nesse diagrama, no eixo das ordenadas, a temperatura da água, no eixo das abscissas, a porcentagem de brometo de lítio na mistura, e num eixo complementar do lado direito, qual é a pressão de saturação para a água pura na temperatura de mudança de fase. Nós sabemos que a mistura é mantida por resfriamento a temperatura de 30 graus Celsius. As temperaturas para as misturas estão dadas por essas linhas curvas aqui. Vamos descobrir qual é a de 30 graus Celsius. Então ela está aqui, ó. Essa é exatamente a curva correspondente à condição que temos no absorvedor do nosso exercício. Qual é a porcentagem de brometo de lítio na mistura no absorvedor que está sendo retirada na seção 1 que vai para a bomba? É fácil. Eu sei que a água está passando no evaporador como vapor saturado e a 10 graus Celsius. Entro com 10 graus Celsius no correspondente ao eixo Y, onde cruzar com a curva de 30 graus de mistura, descubro que a porcentagem no absorvedor é de 50%. Então 50% para a água, 50% de brometo de lítio, nessas condições. Vamos agora analisar exatamente a mesma condição que está acontecendo, só que no gerador de vapor aqui. No gerador, as condições dadas pelo problema, a mistura é mantida a 100 graus Celsius por uma fonte de calor externa. A água, vapor de água, vai entrar no condensador a 40 graus Celsius. Da mesma maneira, usando o mesmo diagrama de equilíbrios, eu encontro uma curva para a temperatura de mistura de 100 graus Celsius. Está aqui encontrada. E agora vou com 40 graus Celsius para a temperatura de vapor para a água. E onde eu encontrei o ponto, cruzando aqui no gráfico, eu descubro que a porcentagem agora é diferente, não é de 50%, agora dentro dessa câmara, dentro do gerador de vapor, há 66% de brometo de lítio e o restante na mistura é água. Nesse momento, nós podemos determinar exatamente as vazões em massa em cada um dos circuitos. Retomando no desenho, a vazão em massa que está sendo retirada do absorvedor aqui é de 0,6 kg por segundo. Isso aqui é a vazão em massa 1. Ela se resume a vazão em massa de brometo de lítio em 1 de 0,3 kg por segundo e vazão em massa de água em 1 também de 0,3 kg por segundo. Como eu sei disso? 50%. Em 3, a vazão em massa não é conhecida.
Eu não sei exatamente quanto vem para 3. Aliás, o grande problema aqui é esse, né? Quanto vem em vazão em massa total para 3? Por quê? Quanto virá em vazão em massa, por exemplo, para 5, desses 0,6 kg por segundo? Tendo em vista que é regime permanente, a somatória, a vazão em massa 2, que é a que sai da bomba, é exatamente igual à vazão em massa 1. Claro, aplicando a equação da conservação de massa para um volume de controle coincidente com o gerador, temos que indicar o quê? Entrada M2, que é a mesma que M1. Saídas 5, saída 3. Isso aqui vai ser igual a 0. Qual eu tenho? M1. Mas a pergunta fica, quanto vem para 5 e quanto vem para 3? Nós temos que lembrar que o brometo de lítio ele está confinado no circuito que tem o absorvedor, o gerador, a bomba e a válvula. Nesse circuito adicional aqui, né, se comparado com o circuito de compressão de vapor. Brometo de lítio não sai daí. Nós não teremos brometo de lítio nem no condensador, nem na válvula de expansão circulando, né, nem no evaporador. Bom, isso faz uma coisa interessante. A mesma quantidade de brometo de lítio que está circulando pela bomba é a quantidade de brometo de lítio que vai circular por onde? Pela válvula 7. Então nós sabemos o seguinte, que a vazão em massa por essa relação aqui de brometo de lítio em 3 por vazão em massa 3 é igual a 0,664, mas essa vazão de brometo de lítio é a mesma vazão de brometo de lítio que eu tenho passando em 1, ou seja, 0,3. Então, 0,3 dividido por vazão em massa 3 é igual a 0,664. Ou seja, a vazão em massa 3, fazendo a continha, vai ser de 0,4518 quilos por segundo. Se a vazão em massa 3 é de 0,4518 quilos por segundo, a vazão em massa 5 só pode ser quem? 0,6 kg por segundo menos 0,4518, ou seja, eu estou falando em 0,1482 kg por segundo. Uma pergunta fica, por que é importante calcular essas vazões em massa? Bom, é importante calcular as vazões em massa para o item B do problema, determinar as taxas de transferência de calor. Resumindo então, neste circuito da bomba, passando pela bomba, 0,6 kg por segundo, no tramo onde a gente tem a válvula de expansão 7, 0,4518 kg por segundo, e pelo condensador, válvula de expansão 2 e evaporador, 0,1482 kg por segundo. E aqui vale uma observação: o efeito de refrigeração é dado pela água, não pelo brometo de lítio. E quanto maior a vazão passando de fluido refrigerante, então fluido refrigerante é água, quanto maior a vazão de fluido refrigerante passando pelo condensador, pelo evaporador, maior a sua taxa de transferência de calor de refrigeração. E essa vazão, a vazão 5, que justamente é igual à vazão 6, 7 e 8, que é o que está passando pelo evaporador, é uma vazão muito menor do que o que está passando pela bomba. Isso já é uma desvantagem. Antes de passar adiante, vamos dar uma olhadinha no circuito relacionado à água, né, que é o fluido de refrigeração, num diagrama TS que está indicado aqui ao lado. No diagrama TS a gente vê alguns pontos só para a fase da água, que são os pontos 5, 6, 7 e 8. É interessante que a gente tem duas linhas de pressão, a de mais alta pressão, 5, 6, antes da válvula de expansão, e depois a linha de baixa pressão, 7 e 8. Usando aquele diagrama que nós vimos anteriormente, voltando nesse diagrama, para 10 graus Celsius, de mudança de fase de temperatura, a pressão equivalente é de 1,23 kPa absoluto, e para 40 graus Celsius,
equivalente a 7,38 kPa absoluto. Deixar isso na memória. O que permite, no diagrama TS para a água, colocar as duas isobáricas, de 1,23 e de 7,38. O ponto 8 é um ponto de vapor saturado, com a menor pressão do conjunto, ou seja, ele só pode estar aqui, ó, nessa região. Já o ponto 5, que é exatamente na saída do gerador de vapor, como a temperatura do vapor, o vapor de água está sendo gerado aqui a 100 graus Celsius, e a temperatura de mudança de fase é de 40 graus Celsius, é certamente que o vapor que está entrando no condensador é vapor superaquecido. Então, aqui o ponto 5, na região de superaquecido. Há uma condensação, né, o resfriamento de 5 até a região de saturação, e uma posterior condensação até o ponto 6, que é de líquido saturado. E depois, a passagem pela válvula, uma válvula isoentálpica. Interrompo aqui a primeira parte do vídeo, que será continuada na parte 2.